Sejam muito bem-vindos. Bora rezar comigo, cambada? Eu sou a Áquila e esse é o Bora Rezar com a Áquila Cambada, um canal que eu reativei no ano de 2024, vulgo ano passado, com o intuito especial de me forçar a fazer as minhas orações diariamente, com muita frequência, mantendo a constância, que é algo que eu não minto para vocês, para mim é muito difícil. Nesse mês de janeiro de 2025, eu me propus a fazer a leitura completa do Evangelho segundo São Mateus e são 28 capítulos do início até o final, então um capítulozinho por dia a gente consegue fechar com chave de ouro e ler um capítulo inteiro da Bíblia. Já tentou fazer isso? Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu quero te convidar e te pedir, por favor, me dá essa moral, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que está precisando de oração. E se você está aqui através do meu perfil na plataforma do TikTok, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Considerem me seguir, considerem favoritar esse vídeo para que ele chegue para o mais longe possível e que nós possamos levar a palavra de Deus aonde a gente imaginou que ela jamais chegaria. Então, sem mais delongas, vamos passar para a nossa leitura? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 22. A parábola da festa de casamento. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados, eis que já preparei o meu maior banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou as cidades deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei o ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora. Nas trevas ali haverão choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão do imposto. Então, os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos, o que o Senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão.
O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo, filho de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Chegamos ao capítulo 22 e nele nós temos muitos embates entre Jesus e os saduceus e os fariseus. Pessoal, se vocês forem olhar o primeiro vídeo que eu criei aqui para essa série de leituras, segundo o Evangelho de São Mateus, eu falei em alguns momentos eu falei a respeito das tribos que existiam dentro do próprio judaísmo. Nós temos os fariseus, os saduceus e também tem os zelotes. Dentre os zelotes, nós temos um dos apóstolos de Jesus era um zelota, e os zelotas, na realidade, eles eram de um clã que pregava a revolução mesmo. Eles eram armados e eles estavam ali para tirar a vida de todos os romanos que eles conseguissem. A diferença que existia entre os fariseus e entre os saduceus é que os fariseus ainda acreditavam na ressurreição, mas os saduceus eram totalmente contrários a isso, eles não acreditavam nisso. Aqui nós vemos Jesus tendo embate com esses dois grupos, tanto os fariseus quanto os saduceus. Então os fariseus começaram a questionar Jesus, porque nesse momento aqui eles já estavam muito irados com Jesus, já queriam a todo custo eliminar com ele da face da terra. E aí tem um momento aqui que traz outra frase muito célebre de Jesus, quando os fariseus estão questionando Jesus se é devido àqueles judeus dali daquela região pagarem imposto devido a César. E Jesus pede uma moeda e pergunta: de quem é esse rosto aqui? É de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois, vem mais uma parábola, só que dessa vez é meio que uma parábola falada pelos próprios saduceus, perguntando de quem seria a esposa de 7 irmãos que não tiveram filhos, que foi morrendo um atrás do outro e a mulher morre por último. Lá no reino dos céus, quem vai ser o verdadeiro marido dessa mulher? E Jesus explica que no reino dos céus não haverá, ninguém será dado em casamento e ninguém será pedido em casamento, porque essas coisas a gente tem de viver aqui na terra. Aqui, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. E, finalmente, Jesus fala qual é o grande e maior mandamento de todos. O grande mandamento e maior de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz que o segundo e mais importante é amar ao seu próximo como a si mesmo. Aí destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui a gente vê que esses dois grupos, eles estavam instigando o tempo todo a Jesus para que Jesus pudesse cair no erro, para que justificasse todo aquele sacrilégio que eles estavam planejando de fazer com o nosso Senhor Jesus. Acontece que Jesus
não só era dotado de todo o Espírito Santo, mas a não ser disso, ele era o próprio Espírito Santo. Então, obviamente que a gente sabe que ele foi o homem mais sábio que andou pela terra, porque além de homem, ele era Deus e ele era também Espírito Santo. Então, em nenhum dos momentos aqui Jesus caiu, porque ele conhecia o coração dessas pessoas que estavam tentando ele. Em momento nenhum ele caiu no sentido de que algo pudesse fazer com que eles tivessem motivo para levarem Jesus cativo e cometerem todo o sacrilégio que nós sabemos que no final das contas eles cometeram. Então, gente, esses capítulos, estamos caminhando para os capítulos finais aqui. Amanhã eu vou fazer a leitura do capítulo 23. A gente está caminhando para o momento da crucificação e eu não minto para vocês que para mim são partes da Bíblia que eu tenho muita reticência de ler, porque para mim é muito sofrido, sabe? Muito sofrido mesmo de ler e rememorar Todavia, a cruz de Jesus para mim não é fácil, mas nosso propósito está de pé. Então vamos passar para a finalização com a oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de mais uma vez poder meditar a sua palavra através do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 22 hoje, onde o Senhor nos mostrou que o maior mandamento de todos é ter a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, eu quero te pedir, ensinando o nosso coração a se libertar de todo tipo de mácula que nos impede de colocar o Senhor como centro das nossas vidas. Que nós sejamos capazes de viver uma vida também, Jesus, que seja agradável ao Senhor. Que as nossas escolhas nos façam chegar cada dia mais perto do Senhor e que nós façamos isso porque nós queremos te encontrar e porque o nosso coração mesmo anseia pelo bem. Que aquele homem velho que nós vimos lá atrás, que ele realmente esteja no passado, que todos nós vivamos novas todas as coisas nas nossas vidas, todos os dias, a partir do momento que nós formos verdadeiramente tocados pelo seu Santo Espírito. Afasta do nosso coração a mágoa, a raiva, afasta de nós, Jesus, algo que eu vejo muito nessa geração que nós estamos vivendo hoje, que é um senso de coitadismo, de vitimismo, de pensar que sempre nós, pobre coitado de mim, o que vai ser de mim? Jesus, nos dê um coração perseverante igual ao seu, meu Pai. O Senhor não precisava de nada daquilo, o Senhor optou por passar por dores, por frio, por fome. O Senhor optou pela humilhação. O Senhor optou, Jesus, em viver um momento que te levou a uma morte de cruz. Isso tudo por causa do seu grande amor por nós. E o Senhor fez isso mesmo sabendo que enquanto humanidade nós ainda continuaríamos caindo nos mesmos erros até que a gente pudesse entender verdadeiramente qual é o seu papel nas nossas vidas. Eu te entrego também, Jesus Cristo, os nossos corações e nos ensine a amar ao próximo assim como nós amamos a nós mesmos. Primeiramente, que nós sejamos capazes de nos amar. Nos amando, eu sei que nós seremos capazes de amar as outras pessoas. Que nós amemos e tenhamos respeito por nós mesmos. E que nós sejamos verdadeiros, honestos, sem nos afastar, sem nos esconder atrás dos nossos erros, das nossas derrotas, para que justifique os nossos erros. E que assim a gente seja capaz de amar sem ressalva o nosso próximo. Porque teu é o poder, a glória para sempre. Amém. Assim eu finalizo esse capítulo de hoje. Agradeço a presença de vocês mais uma vez e te convido, volta aqui amanhã. Curte o meu conteúdo, gente. Me ajuda a chegar longe para que o nome de Deus seja levado para todos os cantos da terra. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau e até amanhã.